Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre como se preparar para a segunda fase da OAB. Hoje eu estou aqui com a minha amiga, professora Oi, Regina Má. Rufino, que topou participar dessa experiência comigo. E a gente vai dividir aqui com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência para a preparação da segunda fase da OAB. Né, Rê? É, A gente vai tentar aqui passar para os nossos alunos um pouquinho de como se preparar para a segunda fase, como é, conhecer essa prova da segunda fase, né? como Dividir que funciona a nossa mentoria, os nossos cursos, né? Para eles exatamente. já saberem o que vão encontrar quando se inscreverem para a segunda fase, seja em penal, seja em trabalho. Conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, né, a nossa Exato, a mentoria e saber como se preparar para essa prova, que teoricamente ela é tão temida, né? Mas a gente claro. sabe que não é bem assim, que se você conhecer bem a prova, se preparar direitinho, no final dá tudo certo. Tudo é uma questão de experiência e conhecimento. Exatamente. E modéstia à parte, a gente tem um pouquinho, né? É, alguns aninhos, né, de Só experiência, só algumas décadas, talvez. Não, umas vamos parar duas. por aqui. Deixa quieto. O Rê, e já que a gente está falando, né, em conhecer e em desenvolver mentoria, enfim, me conta um pouquinho, ou conta para os nossos alunos, né, que eu já sei da tua história, da tua trajetória, conta um pouquinho para os nossos alunos como é que você começou com Regina Rufino, cursos jurídicos. Na realidade, eu comecei de uma forma muito espontânea, eu não imaginava. Foi em Florianópolis, em 2006, né, que eu morava em Floripa e dava aula em todas as faculdades privadas lá, todas. Então, eu tinha, assim, alunos que às vezes um era a mãe, era minha aluna numa faculdade, o filho era meu aluno na outra faculdade. Então, todo mundo me conhecia e muitos gostavam da minha aula e começaram a ir muito bem em direito do trabalho, processo do trabalho, na hora da prova da OAB. E aí me pediram para eu começar a dar aulas particulares, tanto que na época eu comecei dando na minha casa. E foi dando super certo, porque como eu já era da OAB lá, né, na ocasião, eu já conhecia bastante os temas, que eram os temas mais, que caíam com mais recorrência, e aí os alunos que faziam meus cursos começaram a ir muito bem. Então aí é a propaganda boca a boca. Imagine, eu dando aula em todas as faculdades lá, e eu dava aula em cursinhos também, quase todos os cursinhos para concurso, inclusive na Matra, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas, para concurso da magistratura. Eu dava aula também de processo de trabalho. Então, Florianópolis é menor, tu fica um pouco conhecida. E aí foi indo, depois, quando eu voltei para São Paulo, em 2012, meu cursinho, fui falando, também alguns alunos vieram fazer, e estamos aí até hoje, né, há praticamente 17 anos, com essa mentoria, com essas aulas do cursinho, na segunda fase de trabalho e processo do trabalho. E contigo, como que teve essa ideia de dar o start para fazer segunda fase do Vai de Penal? Na verdade, eu costumo dizer que os meus alunos, eles que criaram o Vai de Penal, eles que deram a ideia do Vai de Penal. Eu vim do interior, comecei dando aula no interior, e eu me transferi para São Paulo, e eu dava aula na graduação de prática penal, processo penal e de prática penal. E essas aulas de prática eu sempre voltei para a prova da segunda fase. Naquela época o exame não era nem unificado ainda, eram exames de acordo em cada conselho seccional tinha o seu, né? E eu sempre dava as minhas aulas focadas, voltadas para a segunda fase do exame de ordem da OAB de São Paulo. E eu não sei, acho que isso foi chamando a atenção dos alunos, talvez a didática, a metodologia, e os alunos foram se identificando e começaram a me perguntar se eu não dava aula particular voltada para a segunda fase da OAB. E aí eu achei a ideia interessante, comecei pegando um, dois alunos, esporadicamente, tinha ano que a gente nem fazia esse trabalho. Os alunos que me procuravam, eu ia dando esse suporte, ia dando essa mentoria, ministrando essas aulas particulares. Aí o Vai de Penal começou que na época nem tinha esse nome, mas essas minhas aulas particulares começaram a ganhar um pouquinho de fama no boca a boca, dentro do ambiente universitário. E, e a partir disso, quando foi em 2020, que a gente, um pouquinho antes da pandemia,
ser decretada, eu tive a ideia de fazer com que o curso, né, essas aulas particulares, ganhassem um pouquinho mais de notoriedade. Foi aí que eu criei o perfil no Vai de Penal, no Instagram. E aí eu pensava, né, como é que vai, qual o nome desse perfil, como é que vai chamar? E eu fiquei lembrando das minhas conversas com os alunos. De repente, eu lembrei que eles sempre me perguntavam, né? Professor, eu estou em dúvida se eu faço civil ou se eu faço penal na segunda fase. E aí eu respondi, vai de penal. Então, o insight veio, né, para o nome, Que veio bacana. dos meus próprios alunos. Então, não Claro. só a ideia de começar, mas o próprio nome, meus alunos que criaram. Para ver como tudo flui naturalmente, né, Má? Quando a gente Exatamente. gosta, quando a gente quer, quando a gente se compromete, os resultados vêm e vêm naturalmente. Às vezes a gente nem imagina. Foi exatamente como começou comigo. Eu nem imaginava a princípio da aula particular e foi indo. Aí o teu foi o start do Vai de Penal e o meu ficou meu nome, porque até então lá também, faz o cursinho lá da Rê Rufino, que é o Prof. Pink, que eles me Uhum. chamavam, todo mundo fazia assim que vai. Agora me diz uma coisa, o que tu diria que tem de diferencial na sua mentoria, no seu curso, em relação aos diversos cursos que nós temos, né? Que nós temos cursos online aí, preparatórios para a OAB, temos cursos presenciais, alguns já com uma tradição, um tempo de aulas, né? Já bastante, não tão, não sei se consagrado, mas já com nome no mercado. Qual seria o diferencial da sua mentoria, do seu curso? Quando eu criei o Vai de Penal no Instagram, que eu quis dar essa notoriedade, né, fazer com que o Vai de Penal ficasse mais conhecido, eu busquei um diferencial para ele, justamente pensando, a gente tem uma oferta de cursos muito grande, vários cursos preparatórios já sedimentados, consolidados aí no mercado, e eu precisava ter algo de diferente para oferecer para os alunos. E o que me veio em mente na época, e que funciona até hoje, e vai continuar funcionando, porque eu vi que deu certo, é fazer um atendimento individualizado. Um atendimento, uma orientação, uma preparação personalizada. Porque nenhum aluno é igual ao outro, né? Começar aqui pela gente, se a gente se usar como exemplo, você tem afinidade com direito do trabalho, eu tenho afinidade com direito penal. Ah, Os alunos, mesmo tendo todos os alunos que escolheram a segunda fase em penal, mesmo tendo afinidade com penal, a preferência por essa área, existem dificuldades diferentes, né? Um tem mais facilidade com a parte geral do direito penal, outro mais facilidade com a parte especial, o outro tem uma afinidade, uma facilidade com o processo penal, e dentro de cada uma dessas áreas, do direito material, do direito processual, existem pontos, né, conteúdos diferentes e que o aluno tem dificuldade em uma e que o outro não tem. Então, tratar o aluno, olhar o aluno de uma forma individualizada, de acordo com a necessidade dele, de acordo com a necessidade e dificuldade dele, e trabalhar em cima disso, foi o que eu instituí para o Vai de Penal. Falei, vai ser dessa forma que eu vou trabalhar, e eu acho que vai ser nesse ponto que eu vou conseguir me diferenciar para os outros cursos. Além de ser uma preparação assim com um grupo reduzido de alunos, eu não tenho aula, seja no grupo ao vivo ou no grupo gravado, na modalidade ao vivo ou gravada, eu não tenho grupos de mentoria com mais de 10 alunos. Esse é o meu limite. E além disso, no Vai de Penal eu faço tudo sozinha, né? Desde do primeiro atendimento ao aluno, ministro a aula, elaboro o material, faço a correção das peças, tiro as dúvidas. Não dá para você ter um número elevado de alunos e querer concorrer com esses cursos de massa. Então, a ideia é realmente fazer algo individualizado, personalizado, que eu acho que é mais ou menos o que você faz também na preparação para a segunda fase de direito exatamente. do trabalho, não é? O meu começou assim, aulas particulares, individuais. No máximo, na época, eu pegava 3 alunos, mas exatamente porque eu queria dar esse atendimento personalizado, porque eu queria moldar de acordo com as necessidades, as carências, as dificuldades de cada aluno. Então, por mais que a gente já tenha um curso montado, padronizado, nós vamos adequando esse curso conforme as necessidades dos alunos.
Então, realmente, tem alunos que chegam com uma base ótima e aí tem um curso básico que ele vai conseguir com aquele número de aulas e conforme a gente verifica o que ele tem já de experiência, ele vai se adequar e vai assimilar melhor o conteúdo. Outros já têm mais dificuldade até para assimilar, têm menos experiências, por exemplo, na área trabalhista, então eles chegam com um grau de dificuldade maior, com uma base menor, então aí a gente vai moldando. E quanto mais personaliza, eu acho que os resultados tendem a ser melhores. Como tu comentou dos cursinhos de massa, eu dava aula em Florianópolis e mesmo em São Paulo, em vários cursinhos. E realmente, assim, tinha cursinhos que às vezes chegava a 200 alunos. Tu dá aquela aula, se o aluno assimila, ok. Se ele não assimila, ele vai ter que correr atrás. Mas o fato de ser individualizado, e no meu curso, no meu cursinho especificamente, que é ao vivo, o aluno está com a dúvida, é lá na hora, a gente esclarece, a gente verifica que tem dias que ele não está legal, né? Então aí a gente vai trazer uma nova abordagem, talvez um outro tom até para a aula. Então eu acho que tudo isso acaba alcançando um número maior de êxito, né? Por isso que nós estamos aí com um percentual de aprovação bem alto. Graças a Não, Deus. muito legal. E aí você falou dessa questão de tirar a dúvida ao vivo, né? Como é que você faz a sua mentoria? Aula ao vivo? Você faz individual? Faz em grupo? Tem material? Como é que você elaborou? Como é que você estruturou essa sua preparação para a segunda fase em Direito do Trabalho? São aulas individuais, no máximo com 2 alunos. E aí eu também passo material que é praticamente a legislação, mas focado naquilo que cai mais. Porque a legislação, no caso trabalhista, também é enorme para um aluno que vai aprender em no máximo 60 dias. Porque da primeira para a segunda fase, ele tem muito menos, né? Então vai lá em 50 dias, 40 dias, não tem como passar todo o conteúdo. E muitos deixam para se preparar em cima da hora. O ideal é começar bem antes, porque ele vai ter mais tempo para estudar, né? Mais tempo para se preparar. Mas então aí eu passo, tem a legislação, os temas que mais caem. Como é na plataforma, é online, também tem um quadro, que aí eu vou fazendo resumos e tópicos dos temas mais importantes. Na aula a gente faz questões e para o aluno responder, eu explico para ele como melhor consultar, inclusive vou indicando algumas CLTs que facilitam muito para o aluno a consulta. E aí a peça, o aluno verifica o problema da peça no dia e depois ele vai fazer na casa dele para a gente otimizar o tempo e vai me mandar e eu vou corrigir fora. Na aula subsequente, aí eu dou o retorno para o que ele precisa melhorar na peça, como que funciona, enfim, tudo que precisa ser melhor estudado, analisado, né, e pesquisado. E aí entra essa questão da individualidade, né? A Exatamente. correção Que alguns têm individual, mais dificuldade em direito material, outros outros em mais processo. dificuldade em processo. E aí a gente Exatamente, vai adequando de acordo com a necessidade ou dificuldade de cada aluno. exatamente. E aí que entra o diferencial, né? É. E no teu caso? Bom, eu fui moldando o Vai de Penal desde que eu criei, né? Eu falo que tudo é de acordo com as necessidades do aluno, de acordo com o que eles vão me pedindo, de acordo com a demanda. Então, inicialmente, as aulas eram 100% ao vivo, com grupos reduzidos. E aí, depois, alguns alunos não conseguiam acompanhar essas aulas ao vivo, e aí surgiu a ideia de fazer o gravado. Então, hoje, o Vai de Penal está estruturado com a aula ao vivo e aula gravada. Na aula ao vivo também grupo reduzido, de no máximo 10 alunos, e na aula gravada, aí cada um assiste de acordo com a sua disponibilidade, mas o grupo de mentoria é também limitado a 10 alunos. Então tem ao vivo, gravado, e cada uma dessas modalidades tem o grupo de mentoria. Óbvio, os dois são iguais, mas na modalidade ao vivo, o aluno tem a possibilidade de já interagir, tirar dúvida imediatamente comigo, né? E no gravado isso é feito posteriormente, através do grupo de mentoria. Mas em termos de conteúdo, em termos de material, é idêntico. Então só muda realmente a interação. A aula ao vivo ela acaba
tendo um pouquinho mais de tempo de duração, né? Em média, umas 2 horas. Depende aí Igual dessa a minha. interação, né? Agora, o gravado, ela tem em média 1 hora e meia, porque a interação é posterior. E além das aulas ao vivo ou gravada, eu disponibilizo para os alunos um material que eu mesma elaborei, que eu falo que eu conheço todas as vírgulas daquele material, até assumo a responsabilidade por eventuais erros, né? Apesar de Lógico, estar em constante revisão, lógico, é. eu sempre assumo a responsabilidade se eventualmente coloquei uma vírgula ali errada. E esse material ele é dividido em 2 partes. Primeiro a parte teórica e depois a parte prática. Então, a gente faz toda uma revisão teórica no primeiro momento da aula e aí depois usa essa parte teórica para aplicar na prática, né? E além disso, eu disponibilizo um material complementar que tem como marcar o vade-mecum, né? Destacar os principais artigos das teses no vade-mecum, súmulas, eu uso a própria folha, né, lógico, uma réplica da folha que é utilizada no dia da prova, para o aluno treinar em cima daquela folha, para saber até mesmo o número exato De de linhas, linhas, para administrar ali o desenvolvimento do raciocínio jurídico. Então, é muito semelhante àquilo que ele vai encontrar no dia do exame. Então, assim, basicamente aula, ao vivo ou gravada, aí fica a critério do aluno, e a mentoria, um grupo de mentoria, que eu posso realizar, já fiz por chamada de vídeo, já fiz por áudio, às vezes eu até brinco, não é um podcast. Sim, às vezes até por WhatsApp, né? Se Sim, no der um próprio problema WhatsApp. na plataforma, no Wi-Fi, tu vai usar o 4G do celular para usar no WhatsApp para concluir uma aula ou no meio, é normal. E eu falo para o São aluno... eventos do online, né? E do ao vivo, muitas vezes. E eu falo para o aluno que é diferente do que esses cursos de massa oferecem, porque lá você tem um tempo delimitado para realizar a mentoria. E aqui no Vai de Penal, eu deixo 24 horas, 7 dias na semana, né? Até brinca, 24/7. Às vezes meu marido fica até enciumado, fala, pô, eu falo, olha, meus alunos têm preferência, né? Porque eu realmente fico à disposição, sábado, domingo, feriado, se eu estiver acordada e estiver disponível, não estiver acumulando nenhuma outra função ali ou voltada para uma outra função, com certeza Em qual ferramenta que tu eu uso a Hotmart por enquanto. A Hotmart Aí tu e a responde por mentoria. lá. Não, a mentoria é o WhatsApp. A WhatsApp. mentoria é o WhatsApp, que eu acho mais prático, mais rápido, né? A gente está o tempo todo ali acompanhando, monitorando. Ok. É assim. E o que tu diria para o aluno, para ele escolher, por exemplo, a sua área de direito penal? O que ele tem que verificar para ele escolher a segunda fase? Como que ele vai ver, olha, eu preciso estar atento a isso para eu escolher penal, trabalho, né? O que tu defenderia aí o seu... Vamos lá vender o seu peixe. Rê, você sabe que o nome Vai de Penal surgiu a partir dessa dúvida, né? Os alunos perguntando, como eu já falei aqui no começo, os alunos perguntando, eu estou em dúvida se eu faço civil, se eu faço penal, se eu faço trabalho, se eu faço penal. E eu sempre brinquei, né? Virou um bordão, vai de penal, mas depois de usar essa expressão vai de penal, eu acabo explicando para o aluno o que ele tem que colocar, sopesar ali, colocar na balança, né, para decidir qual área escolher. Mas eu sempre falo para ele, muitos têm até a dúvida, mas eu nunca fiz estágio na área, eu nunca fiz uma peça de penal. Eu falo que isso não é pré-requisito. Como se estágio fosse aprender muito na prática, a gente sabe que não, né? Exatamente. E como se isso fosse um pré-requisito, né? O que a gente tem que entender, e isso eu tento colocar para os alunos, é que a segunda fase, a prova da segunda fase, ela é muito estratégica. Você precisa conhecer a prova. E precisa ter afinidade com a disciplina. Se você gosta da disciplina, conhece a teoria, teve um bom desempenho acadêmico em penal, em processo penal, não tem dificuldade. Fazer a peça, aprender a identificar a peça, desenvolver o raciocínio jurídico, isso é treino e isso a gente faz durante a preparação. Então, eu sempre falo para o aluno, você gosta de penal? Gosta de processo penal? Teve um bom desempenho acadêmico na área? Tive. Então, não tem o que fazer. Vai de penal, né? Porque você vai se dar bem. Aprender a fazer uma peça, aprender a identificar a peça, as teses, isso a gente faz durante a preparação e isso é uma questão de treino, né? Bom,
Eu imagino que em direito do trabalho não seja muito diferente, né? O que você fala para Não, eles? na realidade não. É que trabalho, eu diria que ainda tem uma vantagem. Primeiro, lógico que tem que verificar se o aluno tem alguma conexão com a área, mas te digo que muitos alunos que prestavam outras áreas, aí foram fazer meu curso e falam, mas eu não sei nada de trabalho, acabaram indo bem por um detalhe. Veja, civil, penal, nós temos um código civil, um código de processo civil. Penal, nós temos um código penal e um código de processo penal. Trabalho, nós temos CLT. Óbvio que nós temos leis esparsas, mas aluno, ele quer sempre o quê? Ai, o que, que é mais fácil? Sim. O que, que tem menos artigos, né, para estudar? E eu digo que a área trabalhista, ela tem menos dispositivos para o exame da OAB, né? Vai ter muitas súmulas, muitos entendimentos jurisprudenciais que para a gente conta muito, até por essa carência de dispositivos, de artigos de lei, né? Porque, imagina, a CLT foi feita lá na década de 40, em 43, lógico que teve modificações, mas mesmo assim acaba sendo mais enxuta por causa da informalidade de direito do trabalho e também pela quantidade de peças. Eu falo, quem faz civil, mesmo que estagie na área, às vezes estagia numa área específica dentro do universo direito civil, que é imenso. Já o direito do trabalho, ele é mais reduzido. Os alunos adoram tudo que é reduzido para estudar. Sim. Então, ele é mais reduzido, tem menos peças. Então, se ele focar, se comprometer e se dedicar, o êxito vai surgir, vai depender muito dele. Mas eu acabo salientando essa vantagem, que eu verifico que para muitos alunos o fato de ter menos material para estudar, menos peças, então fica mais fácil para identificar, né? Não tem aquela diversidade de peças para analisar. Eu acredito que isso seja uma vantagem para o perfil do aluno, né? Na geração que a gente se encontra nos dias atuais. Ele busca o mais prático, mais objetivo e que ocupe menos tempo, até porque a maioria trabalha, muitos ainda estão na faculdade no último ano e não tem tanto tempo para estudar. Então, tendo um material, digamos, mais reduzido, eu acho que facilita um pouco. É tanto que muitos, quando vêm perguntar para a gente, pelo menos imagino que com você também aconteça a mesma coisa. Como muitos têm às vezes essa dúvida, quando eles vêm nos buscar para tirar essa dúvida, para buscar uma orientação, muitos falam: ah, mas me falaram que trabalho é mais fácil, me falaram que civil é mais fácil. Eu acho que Na civil é verdade, mais difícil. Não difícil, né? Mas mais coisa para estudar, né? eu acho que um pouco o que faz, o que torna mais fácil, o que torna mais difícil é a quantidade de material, a quantidade de Exato. peça, né? Isso que você citou, o fato de ter só um código, que é a Um CLT. código, exato. Então, isso realmente diferencia. Mas não adianta você ter só um número reduzido de peças, você ter um. Porque penal tem, teoricamente, a gente tem, no máximo, são 15 aulas no penal. Dessas 15 aulas, a gente trabalha 14 peças. No total, na prática, tem no máximo 19. Então, se for ver, 19 podem ser cobradas na segunda fase. Então, é um número reduzido. Mas o penal já tem peças um pouco mais complexas, né? E que você precisa realmente conhecer o conteúdo material e processual. Então, eu acho que não é o mais fácil, o mais difícil. Eu acho que a quantidade de material faz diferença para se preparar para estudar, ainda mais porque o perfil dos nossos alunos é um perfil de aluno que já está no mercado, ainda que não seja na área, mas Tem trabalha, menos tempo, tem menos né? tempo, tem Para se família. dedicar, exato. Mas eu acho que a afinidade com a matéria Com faz toda a certeza, eu diferença. falo isso. Faz toda a diferença. Ele vai ter que se dedicar para aquela disciplina, se ele se não identificar, ele não vai conseguir parar para estudar aquela disciplina. Então, isso é primordial. É que também tem o ditado de que o ser humano, ele tem uma certa resistência ao desconhecido. Então, às vezes, uma matéria que ele nunca viu, nunca se dedicou muito, ele fala, é muito difícil, eu não quero saber. No momento que ele começa a se dedicar a ler, ele começa a ter falar, olha, sabe que tá mais fácil? Olha tá que eu tô fluindo entendendo. melhor. Por quê, né? Porque ele tá conhecendo melhor. Então, ele vai se conectando, vai se associando com aquela disciplina. Então, acho que isso é muito importante. Sem dúvida. E aí, aproveitando esse gancho, Rê, eu
percebo uma dificuldade grande dos alunos durante a preparação num ponto específico. Mas antes de eu colocar aqui o que eu identifico, eu queria saber de você, para ver se realmente a visão é a mesma. Durante essa preparação para a segunda fase, o que você identifica como a maior dificuldade por parte dos alunos nessa preparação? Olha, a maior dificuldade que eu verifico não é só para alunos da OAB, preparatórios para exame da ordem, é para alunos em geral. Como professora universitária, de pós-graduação, de concurso, há 28 anos, porque eu dou aula há 28 anos. Gente, é que eu comecei quase criança, tá? Eu também não vou Mas, contar, não. né, em vários estados, dei aula em Sim. Santa Catarina, tudo, a dificuldade acaba sendo a mesma, interpretação. Os nossos alunos, cada vez menos, infelizmente, conseguem interpretar o que está sendo pedido. E aí, o problema de base, de interpretação de texto. No entanto, com o treino, por isso que eu digo que as aulas individuais particulares auxiliam muito, a gente acaba verificando qual é a maior dificuldade desse aluno para trabalhar um pouco isso. Eu já dei aula de interpretação de texto para aluno. Porque está lá o probleminha prático, eu ainda costumo dizer, imagine que o cliente chega no seu escritório e conta o problema prático. Então, ele chega, olha, doutora, eu fui mandada embora, não recebi nada, eu trabalhava lá das 8 às 20 horas, ele não sabe qual é o direito dele. E muitos alunos não conseguem fazer a conexão. Bom, então ele vai ter direito a verbas decisórias, a horas extras. Então, além da interpretação, enquanto muitos alunos dizem, mas eu não sei as peças, eu não sei processo do trabalho, a maior dificuldade está em direito material. Porque é o direito material que ele precisa conhecer para poder argumentar na peça, nas questões. A peça ele precisa saber, lógico, toda a configuração, o formato, mas se ele não souber identificar dentro daquele problema qual é o direito que está sendo violado, né? Qual é o direito do meu cliente que eu preciso lutar por ele, justificar e fundamentar, ele não consegue, e isso é direito material. Então, acabo comentando, o aluno depois de algumas aulas percebe isso, fala, nossa, é mesmo, eu não tinha nem base. Então, ele verificar o problema prático, mas como que eu vou trazer isso para a legislação? Tá, tudo bem, eu entendi, mas o que ele vai ter direito? Ele não foi mandado embora, não recebeu nada? Então é tais verbas. Onde é que tá? Então, tudo isso a gente vai trabalhando a cada aluno, né? E eles, conforme vão conhecendo, aí eles vão ficando mais satisfeitos e se dedicando mais. Tá aí uma vantagem de fazer um acompanhamento individualizado. Pois é. A preparação, eu sempre digo, de sim. uma forma, né, um curso com número reduzido de nós alunos. vamos moldar aquele aluno e milagre ninguém faz, Não, né? É bom já dizer aqui, porque muitos veem, não, vou fazer contigo porque eu passo. Eu falo, gente, eu não sou curandeira que faz milagre, eu não sou santa, né? A gente dá os instrumentos e aí o aluno tem que se dedicar, mas é por aí. Mas e no teu caso? Não, eu falo que você falando, eu fui aqui só confirmando. É exatamente a mesma porque coisa. É dessa geração, e não é só essa geração, eu acho que já vem, né, há um tempo. Eu acho que é do ser humano, né? Não dá tanto valor a essa questão da interpretação de texto. A leitura, conhecimento. A gente não tem o hábito, né? Ler, mas no lê Brasil, pouco. muito pouco. No Brasil se lê 1,4 livros por ano. Na Argentina se lê 10 livros por ano. Vejam a discrepância, só né? você ver quando você faz uma viagem aí para a Europa, por exemplo, no verão, você vai pegar uma praia na Europa, tá aquele silêncio, todo mundo lendo, ou na toalha ou numa espreguiçadeira lendo, né? E aqui não, aqui Imagina. É caixa de som, churrasco. Mas enfim, Não que esteja errado, nós estamos falando da importância da leitura e do conhecimento para tudo na vida. Não, e mais uma vez, isso está relacionado com um treino. Preparação para a segunda fase é treino. É treino. Então, a leitura é a mesma coisa, é treino. Quanto mais você lê, mais interpretar você vai fazer, mais interpretação mais rápido, você vai né? desenvolver, mais rápido. Você estava falando aqui, eu estava só concordando porque nessa preparação para a segunda fase em penal acontece a mesma coisa. O aluno chega para mim falando, eu não sei identificar a peça. Eu falo, esse é o menor dos problemas. Porque a gente faz a linha do tempo e aí facilidade do processo penal, no direito penal, é que assim, a gente tem momentos processuais oportunos, né? Eu até brinco fazendo aí uma comparação com o processo civil, que no processo civil tudo pode. Você peticiona a qualquer momento, pede sobrestamento, pede desarquivamento, arquiva e desarquiva o mesmo processo. No penal, não.
Por isso que eu falo que o processo penal é para os fortes. Ele tem começo, meio e fim, e começou, via de regra, não pode existir. E dentro do processo penal, a gente tem momentos processuais oportunos. Então, só cabe aquela medida. Então, não tem como errar. Né? Então, a gente faz a linha do tempo, lá dá as orientações, as dicas de como identificar a peça naquele momento processual oportuno. Mas eu percebo que quando o aluno tem que identificar as teses, ele começa a ter dificuldade, porque está envolvendo aí direito material. É encaixar a situação prática na legislação, na teoria. Qual foi o direito que foi ali violado? Né? Então, essa é uma dificuldade que eu percebo e cada aluno tem a sua dificuldade. Uns têm, por exemplo, falando especificamente do penal, uns têm dificuldade com prescrição, extinção da punibilidade de uma forma geral, outros têm dificuldade na parte de teoria das penas, outros já têm na parte de teoria do crime, né? Se exclui tipicidade, se exclui culpabilidade, se exclui antijuridicidade. Então, eu sei que eu sou suspeita para falar, nós somos suspeitas, mas essa é uma vantagem quando você faz você tem um acompanhamento individualizado e muito próximo, né? Você poder chamar o seu professor, acessar o seu professor. Manusear códigos. Os alunos formados, eu vejo, pelo menos para mim, não sabem manusear, falar, nossa, eu nunca nem abri a CLT. Não consegue localizar no código onde está o artigo correspondente àquela tese. O artigo daquele tema, uma súmula. Então, essa é uma das dificuldades que na aula individual ou com poucos alunos, tu consegue mostrar. Exato. E aí o aluno vai ter essa facilidade. Numa aula com 100, 200 alunos, isso é impossível. Tu vai pegar o código, vai abrir, vai ler, mas não tem como orientar. O professor, né? Cada um por si. Você tem aquela orientação, aquela mentoria generalizada. Eu nem chamaria de mentoria, eu chamaria de aulas, né? Porque uma mentoria é algo um pouco mais personalizado. Sim, e individualizado. Eu acho que acima de tudo é isso, personalizado e individualizado. Bom, Rê, nosso primeiro episódio está chegando ao fim. Pois mas é muito bom esse bate-papo, né? Pra gente poder trocar até experiências, porque com isso a gente vai evoluindo, tu vai evoluindo o Vai de Penal, eu vou evoluindo Regina Rufino no curso de Jurídicos, e também para os alunos conhecerem um pouco mais da nossa proposta, né? Do que eles podem vir a encontrar, as vantagens e tudo mais. Sim, é uma delícia. É como se a gente estivesse tomando um café, né? Sim. Enfim, mas obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, por compartilhar. Vamos marcar o próximo. No próximo a gente faz mais específico, né? Sobre os temas aí, cada uma da sua área, para que os alunos conheçam até um pouco mais, né? Do penal, do trabalho, né? Para eles poderem decidir aqueles que estão em dúvida. Mas nada de outras áreas. Ou penal ou trabalho. São as mais fáceis e que levam na aprovação. Exatamente. Mas obrigada. Eu que agradeço. Beijo, foi ótimo. Até a próxima, Beijos. Viu? Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.